Olá, hoje eu vou falar sobre o livro Senhor das Moscas, de 1954, do escritor inglês William Golding, Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto da obra em 1983. Eu concluí a leitura desse livro há alguns dias, ainda estava me recuperando do impacto, que é uma história realmente muito forte. Li aqui no meu Kindle. E ao longo da leitura eu estava fazendo alguns vídeos mais curtos. Depois que eu concluí a leitura, eu achei que seria mais interessante fazer um vídeo mais completo. Por isso eu estou aqui agora. Já adiantando a temática, é um livro que dialoga diretamente com a filosofia do Thomas Hobbes, um filósofo inglês do século XVII, que escreveu esse livro aqui, Leviatã. Nesse livro ele fala sobre, ou constrói uma teoria sobre a natureza do mal dentro do homem. Ele popularizou a frase que o homem é o lobo do homem. Não foi uma frase criada por ele, e sim por um romano, Plautus, em 254 a.C., mas ele evoluiu com essa teoria e criou então esse livro, toda a sua teoria, e está nesse livro, Leviatã, onde ele fala da importância do Estado, o contrato social e principalmente sobre a natureza humana, que é sobre o que se trata esse livro, Senhor das Moscas. Bom, e o que acontece então e qual é o contexto? Nós estamos provavelmente durante a Segunda Guerra Mundial. Isso não fica muito claro, tá? Ele não contextualiza exatamente o local, a data, em que ano se passa, mas de maneira geral a gente pode deduzir que se passa no cenário da Segunda Guerra, principalmente durante os bombardeios à Inglaterra, onde havia um plano de evacuação, principalmente de crianças e vulneráveis de modo geral, mães com bebês. E então houve de fato essa evacuação durante a Blitz. Então essas pessoas, essas crianças eram levadas para locais seguros. E é justamente o caso aqui, onde um grupo de meninos está sendo levado em um avião para um local seguro. Não se sabe para onde. Só que esse avião cai ou faz um pouso forçado no Oceano Pacífico, próximo a uma ilha muito pequena e desabitada. A tripulação de adultos não sobrevive, mas esses meninos, não se sabe como, eles conseguem sobreviver. Eles aparecem ali espalhados por aquela ilha. E aos poucos a gente vai conhecendo os personagens à medida que eles mesmos vão se conhecendo entre si. Tá? Eu não sei se eles eram da mesma escola, porque aparentemente eles não se conhecem, exceto por um grupo do coral, lá do coro, que era um grupo já conhecido, então era um grupo mais coeso. Mas os demais aparentemente não se conhecem entre si. E o primeiro deles, que aparece ali na praia, é o menino de cabelo claro. Logo em seguida, aparece o menino gordo. É assim que eles são chamados no começo do filme, e eles vão se apresentando e a gente também vai conhecendo os nomes deles. Esse menino do cabelo claro é o Ralph, e ele tem muita autoconfiança, ele é um pouco mais velho, tá? Esse grupo de meninos tem entre 6 e 12 a 14 anos por aí, e o Ralph é um menino mais velho, deve ter entre 12 e 14 anos, e o pai dele é um alto funcionário da Marinha, comandante. Então é um menino que tem muita autoconfiança. Ele acha que logo o pai dele vai vir resgatá-los, e está muito tranquilo. O outro menino, menino gordo, também usa óculos, e esses óculos dele serão muito importantes na história. Ele se apresenta falando logo do seu apelido, que ele não gostava na escola, ele pede por favor para não ser chamado assim. Muita ingenuidade, porque entre meninos é assim justamente que ele vai ser chamado, que é Porquinho, Pig. Então a gente nunca fica sabendo o verdadeiro nome dele, vamos conhecê-lo apenas por Porquinho. Eles conversam ali um pouquinho sobre as circunstâncias, o que aconteceu, estão meio atordoados ainda com o ocorrido. Eles acreditam que não tem nenhum adulto ali na ilha, mas que pode haver outros meninos. E eles encontram uma concha ali na praia e usam essa concha como um trompete para tentar chamar outras pessoas, outros meninos ali na ilha. E aos poucos, então, esses grupos vão aparecendo, esses meninos espalhados ali perdidos, com as roupas rasgadas, sem saber ali o que está acontecendo, mas aos poucos eles vão se agrupando. E também chega um grupo, que é justamente esse grupo do coral que eu falei, e esse sim vem bem organizado. Eles usam inclusive o barrete, que é um adorno de cabeça ali que eles usam no coral. Então esse barrete diferencia esse grupo, que é um grupo de meninos um pouco mais velhos, assim, mais
capazes, de certa forma, e é um grupo mais coeso, mais unido, e eles são liderados ali pelo menino ruivo, que se chama Jack. Então esse é o contexto inicial da história, que se parece muito com a do seriado Lost. Além desses 3 personagens, que serão ali os principais, nós temos o Simon. Simon também, se eu não me engano, faz parte do grupo do Jack, do coral, e ele tem epilepsia, tá? De vez em quando ele tem uns desmaios, uns ataques assim que eles desconhecem, né, a natureza. Isso indica que Simon vai ter um papel diferenciado na história também, e é um menino muito sensível. Depois eu vou falar sobre as características de cada um. Mas logo de cara a gente já percebe essas 2 lideranças então, do Ralph e do Jack. O Jack também, assim como o Ralph, ele também apresenta uma liderança natural. Mas, como eles precisam ter apenas um líder, é feita uma votação ali entre os meninos, e pelo fato do Ralph ter encontrado a concha, né, e ele também estabelece ali logo uma regra de que quem estiver com o poder da concha tem o poder da palavra, né, para se manifestar numa assembleia. Eles são extremamente metódicos, organizados, né, nesse começo são muito civilizados, e isso é uma característica muito importante na história, né? Então eles se organizam ali logo no início. O Ralph é eleito então o líder de todos, mas ele tem um certo respeito pelo Jack e concorda em meio que compartilhar essa liderança com o Jack. E o Jack se oferece para ser o líder ali dos caçadores, que eles vão precisar de comida, né? Então, como o grupo dele já está formado ali pelo coral, então ele fala que ele pode ser o grupo dos caçadores. Aí tem outro grupo que vai colher frutas, o grupo que vai fazer o acampamento e buscar água, né? Então é dividido ali os papéis. Só que logo no início, o Ralph ele tem a brilhante ideia, né, de fazer uma fogueira para caso passe ali algum navio, né, alguma coisa que possa reconhecê-los, né, possa identificar que eles estão ali. E assim possa vir o resgate. Então eles sobem, primeiro eles vão explorar a ilha para ver mais ou menos o tamanho, né, o que tem nas redondezas, se há algum sinal de vida. Eles vão em conjunto, o Jack, o Ralph e o Simon, e fazem essa exploração. Constatam realmente que é uma ilha muito pequena, desabitada, e por isso provavelmente não há também grandes predadores, né? Deve ter ali no máximo alguns porcos e pequenos roedores. Então é uma ilha relativamente segura nesse ponto. Mas eles decidem então fazer essa fogueira no alto de uma montanha que tem ali, que eles conseguem acessar com uma certa facilidade, e fazem isso então. E o papel ali do porquinho, que até se oferece para ir junto, mas ele é um menino, é um querido, é um personagem realmente adorável, tá? Ele tem uma preocupação com os pequenos, ele quer cuidar ali da contagem, né, do número de meninos, e tem uma série de preocupações muito racionais. No entanto, ele não é muito levado a sério, tá, pelos outros meninos, pelas características dele, né, tem asma e usa óculos, é muito diferente dos demais, então ele não é levado muito a sério, não tem aquela liderança natural do Jack e do Ralph, mas é um menino muito racional, muito coerente, muito perspicaz. E essa racionalidade, a gente vai ver também que é uma coisa importante aqui na história, que vai acabar sendo até um certo problema para ele. Mas vamos aos poucos. Bom, depois que eles conseguem controlar a fogueira, né, quase colocam fogo na floresta toda, mas conseguem dominar, fica combinado, então, que vai haver um revezamento para manter essa fogueira acesa. E fica também a cargo do grupo do Ralph. Então, uma parte fica como caçadores e uns 2 meninos ficam ali para fazer o revezamento na fogueira. Há outros personagens que a gente tem também, são os gêmeos, Sam e Eric. Às vezes, no livro, o autor une as 2 palavras. Sam e Eric é uma palavra só, né? Porque os 2 fazem tudo juntinhos, assim, como se fossem uma única pessoa. Então, Sam e Eric, eventualmente, eles ficam ali responsáveis pela fogueira, né, por manter essa fogueira acesa. E como é que eles acendem a fogueira? A única forma que eles sabem para gerar o fogo ali é através das lentes do óculos do porquinho. Então, esses óculos dele são muito importantes ali para eles conseguirem acender a fogueira. Falando sobre o Jack, no começo ele tem muita dificuldade em caçar. Ele, no último momento ali, ele fica com receio, ele não tem coragem, mas em uma ocasião ele chama todo o seu grupo e eles conseguem finalmente caçar um porco do mato ali, só que ele tira o grupo que está responsável pela fogueira e a fogueira apaga. E justamente nesse momento passa um navio
e não vê os meninos ali. O Ralph, quando vê esse navio na praia, fica desesperado, porque ele vê que a fogueira foi apagada até ele chegar lá em cima na montanha. É muito tarde, o navio já vai se afastando e esse navio passa e não vê eles ali. Ele fica muito bravo com o Jack por ter deixado isso acontecer, era um combinado, era uma regra, né, uma regra muito importante, que o Jack já descumpriu. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe a caça, e isso faz do Jack também muito poderoso, porque ele agora tem essa capacidade de providenciar alimento, né, proteína ali para o grupo, né, que até então eles estavam se alimentando de frutas, castanhas e caranguejos ali da praia, mas comida de verdade mesmo, e agora é o Jack que está trazendo, que está provendo, né. E o Jack, ele não tem muitas esperanças, na verdade, de que eles serão resgatados, diferente do Ralph, que tem, o Ralph conta com isso, o Ralph e o porquinho, eles contam com essa esperança, com a fogueira, então a fogueira para eles é muito importante, ele só fala disso o livro todo. E o Jack, ele já está meio conformado em ficar ali, ele começa a se adaptar àquela circunstância, e fazendo com que o seu grupo também se adapte. E é nesse momento que a gente vai vendo o descolamento entre os dois, entre essas duas lideranças, de estilos diferentes, o Jack mais impulsivo e o Ralph mais racional, o porquinho também ali bastante coerente nas suas decisões, nas suas conclusões, mas a gente vê o Jack começando a desafiar a liderança do Ralph, porque ele entende que não vai haver nenhuma penalidade para ele. Por que ele tem que obedecer à liderança do Ralph? Que força maior faz com que o Ralph seja o chefe, sendo que ele tem ali armas agora, né, porque ele começa a fazer lanças, ele tem o poder de caçar, então ele tem que se sujeitar à liderança do Ralph, porque é nesse ponto que a gente vai vendo essa teoria do Thomas Hobbes, né, porque se não há Estado, se não há leis, não há regras, não há o Estado de Direito, forças armadas, se não há nada disso, por que tem que haver a obediência, a civilização? No começo, eles deixam isso muito claro, que eles têm que ter regras, que eles têm que agir de forma coerente, porque, afinal de contas, eles são ingleses, eles não são selvagens. E assim eles começam. Mas, aos poucos, isso vai caindo por terra, vai desmoronando. Então, é onde a teoria do Thomas Hobbes começa a entrar em ação, que a civilização é muito frágil. Numa situação de caos social, que é a situação deles ali, a civilização ela deixa de existir muito rapidamente. Ali o fogo, a fogueira, representa a esperança, o resgate, o futuro, mas isso exige muita disciplina, disciplina de deixar aquela fogueira acesa. E quando essa disciplina começa a ruir, essa esperança fica cada dia mais longe também. Vai passando o tempo e aos poucos o psicológico dos meninos começa a ficar bastante abalado. Eles têm uma suspeita ali de que há um monstro na ilha, eles escutam barulhos, né, coisas ali naturais da ilha, mas eles começam a ficar muito cismados, o medo começa a tomar conta e a racionalidade já indo embora. E ali o Jack percebe que se ele se apoderar desse medo, ele vai ter o controle sobre aquele grupo, e é justamente o que ele faz. Para conseguir caçar, inicialmente ele começa a fazer uma pintura no corpo para se camuflar ali na floresta. Mas, aos poucos, ele percebe que essa pintura dá para ele, essa máscara, né, dá para ele uma proteção, que ele fica outra pessoa por trás daquela pintura, dá um poder ainda maior. Então, dali para frente, ele só vai andar todo pintado, com uma máscara de argila. Então, uma coisa assim, que ele vai mudando, ele vai se transformando na sua personalidade, né? E em certo ponto, e aqui eu vou ter que dar um spoiler, porque eu estou fazendo uma análise do livro, né? Então estou partindo do princípio que as pessoas já leram ou assistiram aos filmes, mas em certo ponto, uma pessoa de paraquedas cai na ilha. O avião dele também está caindo, e ele é ejetado e cai ali de paraquedas na ilha, só que os meninos não percebem. Eu acho que eles até escutam um estrondo durante a noite no mar, e ficam muito assustados, até isso deve ter acentuado a questão ali do monstro, né, porque eles acham que esse monstro vem do mar, e ainda escutam um barulhão desse, né, desse avião caindo, mas eles não percebem que caiu esse paraquedista. E esse paraquedista cai justamente lá no topo da montanha, onde está a fogueira. Então essa é uma questão que só nós leitores sabemos e eles não sabem, tá?
E durante a noite, o grupo que está mantendo a fogueira acesa vê um vulto, um vislumbre de alguma coisa que não consegue identificar, não tem referências para identificar. Eles já estavam cismados, contando essa história do monstro há alguns dias. Aí pronto, aí é criado na imaginação deles essa figura do monstro, que na verdade era ali o paraquedista. Eles saem correndo e nunca mais voltam ali para aquele topo daquela montanha, falam que tem um monstro, e ali o Jack, já com seu instinto violento já aparecendo, começa então a formar grupos para caçar esse monstro. Inicialmente eles vão o Ralph e o Jack vão os dois, né, averiguar. Eles sobem lá a montanha e também vem um vulto que não identificam como uma pessoa, um paraquedista, vem ao longe, misturados ali com paraquedas, o homem que caiu se machucou e depois veio a falecer ali mesmo. Então, eles também ficam muito assustados e falam, não, realmente tem um monstro lá e agora a gente vai ter que caçar esse monstro. Então, eles se mobilizam, o Jack e o Ralph já haviam rompido, né, de vez, aí as duas tribos, fica a tribo do Ralph fica na praia, com uma fogueira ali na praia mesmo, nos acampamentos, e o Jack segue então para dentro da floresta, ali agora virou praticamente uma tribo mesmo, todos eles pintados, ali com lanças, eles caçam, e aí é que vem a história do Senhor das Moscas, porque eles caçam um porco, e eles sabem que existe aquele monstro na ilha, eles falam, olha, vamos fazer uma oferenda para o monstro, a gente vai colocar a cabeça do porco numa lança, deixar aqui para o monstro, para que ele não venha atrás da gente. E aí é que vem a simbologia. Porque essa cabeça do Senhor das Moscas, quem quiser que procure aí a simbologia, né, que existe, acaba se tornando quase que uma entidade. Então, dali para frente, a coisa vai ficando cada vez mais estranha, muito preocupante. E o Simon, aí vou entrar no papel do Simon, tá? Aquele menino que tem ataques epilépticos, né? Ele é um menino sensível, ele observa aquilo tudo, ele tem um papel quase que místico ali na história. Naquele grupo, o Ralph representa a ordem, o Jack representa o instinto, o porquinho representa a razão e o Simon a intuição, esse lado mais místico. E o Simon, então, decide olhar por ele mesmo, né? Depois que ele tem aquele impacto ali com aquela cabeça na lança, o Senhor das Moscas, ele resolve subir a montanha e averiguar por si mesmo a questão do monstro. E ele, sim, descobre que, na verdade, se tratava de uma pessoa de paraquedas. Então, aquilo que o medo, a imaginação, tinha criado um monstro na cabeça deles, na fantasia deles, né? Aquele monstro nunca existiu. E o Simon é o que tem a coerência de perceber isso. E depois de uma caçada, o grupo do Jack resolve fazer ali uma festa, e que não dá certo. Essa festa tem um desfecho catastrófico, porque esses meninos entram ali numa histeria coletiva, fazendo gritos de guerra, né, cantando ali cantos de ataque. E justamente nesse momento onde está havendo uma grande catarse, chega o pequeno Simon para dar a notícia de que, na verdade, não existe monstro algum, só que não tem, a razão ali não encontra espaço para ser ouvida, né? Aquele momento onde o comportamento coletivo fala mais alto, né? Onde uma pessoa começa a agir conforme o grupo. Ela jamais teria aquele comportamento estando sozinha, mas naquele efeito manada, né? Aquele grupo, ele passa a ter um comportamento coletivo de extrema violência e o resultado é catastrófico. Ralph e Porquinho tinham ido até essa festa e presenciaram o acontecido, um pouco mais ao longe, mas mesmo assim não fizeram nada para impedir. Eles eram um grupo pequeno, contra todo aquele grupo em histeria coletiva, não tinha muito que eles pudessem fazer ali. Mas no dia seguinte, eu acho que vem a reação ainda pior. Pior do que tinha acontecido, que é muito difícil, né? Mas eu acho que a resposta também foi muito ruim, tão ruim quanto. Porque foi uma espécie de negação. Tentar justificar, tentar racionalizar. Ainda assim, eles acham que o grupo agora, né, depois de um acontecido trágico, vai mudar o comportamento. Só que não é o que acontece, porque aqueles meninos perceberam ainda mais o gosto ali da violência,
da falta de punição, né, do quanto eles podiam ir além, e ali eles não iriam parar, né, era dali para pior. Quando a gente acha que no dia seguinte iria haver um arrependimento, meu Deus, o que aconteceu? Não. Vai ter festa de novo. E aí, meu Deus, fica tão tenso. E não satisfeitos, eles vão agora para o acampamento do Ralph, destroem tudo e roubam os óculos do porquinho. Uma coisa que ele mesmo fala, gente, não precisava, se vocês precisam de fogo, só falar, a gente oferece aqui, não tem por que roubar, ele não enxerga sem o óculos. E com isso, o Ralph e o porquinho decidem ir até o acampamento do Jack para negociar, para tentar conversar racionalmente. Eles, inclusive, se vestem, né? Porque à altura do campeonato eles já estavam todos maltrapilhos, né? Mas eles decidem, falar, não, vamos colocar nossas roupas, nossas meias, vamos arrumar nosso cabelo bem bonitinho, né? E vamos civilizados. Afinal de contas, nós não somos selvagens, nós vamos lá para negociar a devolução dos óculos para que o porquinho pudesse enxergar, né? Só que quando eles chegam lá, levam a concha para tentar falar em assembleia, mas não tem como mais, né? Aí a civilização encontrou a selvageria. Não tem mais conversa, nada disso. E temos mais um desfecho trágico, dessa vez para o nosso amigo porquinho. E também para a ideia de que a razão pudesse, de alguma forma, organizar aquele mundo. Depois disso, a presa da vez passa a ser o Ralph, que é a última ameaça para aquele grupo, né? E numa verdadeira caçada ao Ralph, chega finalmente o resgate, porque dessa vez eles tinham colocado fogo quase que na ilha inteira durante aquele evento, né, da caçada ao Ralph, e passa o navio e consegue então encontrar os meninos ali. E assim o livro termina, com o Ralph ali lutando pela sua vida, correndo ali daqueles caçadores selvagens. Ele chega aos pés de um oficial da marinha que tinha acabado de aportar ali na ilha. A história termina, mas a nossa reflexão não. Porque eu fiquei me perguntando como esses meninos seriam reintegrados à civilização, tendo passado por tudo que eles passaram. Primeiro, o Ralph. Ele nunca mais seria o mesmo. Ele ficaria com essa sombra de tudo que ele presenciou para o resto da sua vida, uma vez que ele tem um caráter íntegro. O Jack. O que é que ele viria a ser performando civilidade? Ele já descobriu dentro dele o poder. Ele já descobriu como manipular através do medo, da violência. Por mais que agora ele tenha que agir dentro das regras, mas ele já sabe o segredo. Aquilo foi despertado dentro dele como uma pasta de dente que saiu do tubo, não vai voltar mais para dentro do tubo. Ele não vai mais voltar a ser o mesmo, civilizado. Jamais. Ele vai provavelmente, fiquei elucubrando, né, na minha mente, o que ele se tornaria? Provavelmente um tirano. Na vida, na empresa, no seu meio social ali, provavelmente ele se tornaria um tirano, porque ele descobriu forças muito poderosas. Então, o livro é esse experimento social e filosófico que mostra o quanto a civilização é frágil. O Ralph representa a ilusão de que a civilização seja algo sólido, quando, na verdade, o homem, o ser humano, sem regras, sem leis, tende ao caos, à violência e ao egoísmo. Bom, essa é a história do livro. Além da leitura, eu assisti também aos 2 filmes que estão ali disponíveis, um de 1963 e outro de 1990. O filme de 1963 é do diretor Peter Brook, que anos mais tarde faria o filme Mahabharata. Filme muito interessante também, já assisti. Então ele dirigiu esse filme em preto e branco, e é um filme muito sensível, muito sutil, que representa muito fielmente o livro, é bem aderente, os diálogos, tudo. Então é um filme que eu recomendo mais para quem quer acompanhar a história muito parecida com a do livro, né? É idêntica. Só que o livro realmente tem a oportunidade de se aprofundar, né? É muito mais denso, mais bem construído. Já o filme de 1990, do diretor Harry Hook, já se distancia um pouco, ele é mais moderno, a história é mais acelerada, é muito menos sutil, é mais no sentido de sensorial, né? Então ele perde muito, tá? Então não dá para se basear no livro através desse filme de 1990. O de 63, sim. Mas esse último não, nem gostei muito. Eles mudam muito a história, não tem como ser coerente, como a proposta, né, a essência que o livro quer passar.
Já o do Peter Brook, sim. Eu fiquei com vários questionamentos na minha mente, né, ao longo dessa semana. O Simon, pensei, poxa vida, que falta de timing, chegar justamente naquele momento ali de catarse. Era um momento ali que a lucidez, né, da conclusão que ele tinha acabado de encontrar não ia encontrar ressonância, não havia razão ali. Aquele grupo já não tinha mais condições de reconhecer a realidade, eles já estavam numa realidade paralela. Bom, gente, então essa foi a minha análise desse livro, mais os 2 filmes, que eu encontrei muita ressonância com Thomas Hobbes, então eu recomendo bastante que vocês conheçam essa filosofia, né, do Leviatã, é muito interessante e está presente em muitos filmes. Por exemplo, Jogos Vorazes é totalmente Leviatã, totalmente. Muitos outros filmes que têm essa abordagem dessa filosofia e quem conhece já identifica logo de cara. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários se vocês já leram, já assistiram aos filmes, o que acharam dessa história, se conhecem outros filmes também que dialogam aí com a filosofia. Deixem nos comentários e deixem também sugestões sobre outros livros e filmes que eu possa analisar e falar a respeito. Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.